muito bom dia para você que está iniciando a programação da TV Mar. Eu sou Forlane Santos e nós estamos iniciando mais um TV Mar News. E para você que acompanha a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa nessa manhã de sexta-feira, 5 de junho, não tem problema algum, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web. Acesse www.gazetaweb.com e além de você poder acompanhar toda a programação da TV Mar ao vivo, também vai poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Nós também estamos marcando presença nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal no YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia amanhã sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e que tem cobertura inclusive odontológica. Então pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse a gente confia. E é claro que a gente não pode nunca perder o hábito de abrir o jornal. Vamos abrir então o jornal Gazeta de Alagoas nessa manhã de sexta-feira para ver quais são os principais destaques para o dia de hoje. Acesse lá de maneira digital agora a Gazeta de Alagoas, de maneira digital www.gazetadealagoas.com e a gente acompanha aqui os principais destaques do dia de hoje no jornal Gazeta de Alagoas. Vamos acessando então. Olha só, avanço de coronavírus. Alagoas chega a 531 mortos e uma das novas vítimas é menor de 4 anos. Maceió é a 13ª cidade com mais mortes por Covid. Frente quer investigação profunda sobre respiradores. Guardas cobram postos de saúde nos presídios do estado. Assembleia Legislativa homenageia vítimas da Covid e cobra ações. Membro da magistratura denunciou 4 advogados suspeitos de esquema. Esses e outros destaques você pode conferir na Gazeta de Alagoas de hoje, acessando www.gazetadealagoas.com.br. E olha só, a gente vai iniciar o nosso programa hoje passando a atualização para vocês de como é que está a situação do boletim para o coronavírus aqui no nosso estado. A gente acessa então aqui atualizando, já são 13.096 casos confirmados, 7.876 casos recuperados, 1.605 casos suspeitos e nós já alcançamos aí a faixa dos 531 óbitos confirmados, vidas perdidas aqui no nosso estado de Alagoas. Inclusive, uma dessas vidas, de acordo com esse boletim da Covid-19 aqui para Alagoas, revelou a morte de mais uma criança, como nós lemos agora há pouco na Gazeta, mas dessa vez um menino de 4 anos e sem comorbidades. A vítima estava internada no Hospital Geral do Estado para receber atendimento necessário, mas não resistiu. Até o fim de maio, cerca de 113 crianças com menos de 10 anos já foram infectadas pela doença em Alagoas. Entre elas, 4 evoluíram para óbito, né? Um número preocupante também aqui no nosso estado. E a gente vê então o próximo slide para a gente conferir como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado também. Olha, tivemos um aumento também aqui, né? 79% de ocupação dos leitos de UTI aqui no estado de Alagoas já estão ocupados. Nós temos 62% de ocupação também dos quadros clínicos e 42% de ocupação das UPAs. E a gente tem aqui também mais uma informação referente também à questão da ocupação dos leitos aqui no nosso estado. O Hospital da Mulher, que atua como referência para tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19, está com lotação máxima nas UTIs destinadas à doença. Os 44 leitos de unidade de terapia intensiva estão ocupados. Além disso, o hospital também já está com 72% dos leitos para quadros clínicos ocupados também. Mais um dado aí preocupante, a gente tem visto que a gente se aproxima cada vez mais do pico da doença aqui no nosso estado, como também acontece aqui no país, né? Especialistas, pesquisadores afirmam que nós ainda não atingimos o pico e a gente segue também aqui com vocês para o boletim nacional, passando aqui 618.554 casos confirmados no país e 34.072
óbitos confirmados, vidas perdidas aqui no nosso Brasil. O país passou a Itália em número de mortes e é o terceiro com mais vítimas no mundo. Curva crescente, o balanço registrou mais uma vez novo recorde, com 1.473 óbitos registrados em um dia no Brasil. Mesmo com esses números, ao menos 6 capitais anunciaram o começo da flexibilização das medidas restritivas. São elas Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Rio e São Paulo. É uma situação que a gente precisa se preocupar e a gente pede, é claro, que os nossos governantes, os nossos representantes possam avaliar de forma responsável essa situação de flexibilizar esse momento de isolamento social diante de um quadro como esse em que a gente só vê a curva crescer cada vez mais, né, gente? E olha só, a gente segue falando ainda também sobre essa situação de pandemia e vamos falar agora sobre isolamento social. Confinamento em família, o que fazer com as crianças e quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar acidente com elas em casa. Vamos acompanhar na matéria de Mara Almeida. A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de todas as famílias. Em casa, as crianças, principalmente, sofrem com o isolamento social e os pais precisam se reinventar para mantê-las ocupadas. Além de ter que dar conta com a questão do trabalho, a gente precisa também dar conta das crianças. Eu tenho 2 crianças, são 2 meninos, um de 1 ano e 4 meses e um de 4 anos e 4 meses. E são brincadeiras diferentes, né? O mais velho já tem as atividades da escola, que a gente também tem que dar conta, né? Junto com o trabalho. E assim, é bem difícil porque eles querem nossa atenção. Em casa tem muita coisa perigosa, né? Tem o sofá para subir, tem a cama para subir, tem o fogão, tem panela, tem coisas de vidro, né? Tem coisa no fogo também. Então, a probabilidade das crianças se machucarem realmente nesse período de quarentena é muito maior, porque a gente divide a atenção, não é? Com o trabalho e com as crianças. Mas é preciso ter cuidado com a recreação. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas alerta para o aumento no número de acidentes domésticos nesse período. O campeão são as quedas, né? Na verdade. As crianças caem tanto da própria altura quanto de alturas mais altas, vai subir num móvel, vai subir numa escada e aí vem a cair. É o campeão, mas a gente também não pode descartar as queimaduras, choques elétricos e afogamentos. Cláudio Soriano é embaixador da ONG Criança Segura em Alagoas e reforça as informações da Major. Abaixo de 1 ano de idade, a sufocação é a maior causa de morte, né, por acidente em crianças com menos de 1 ano. Entre 1 ano e 5 anos você já tem o afogamento e após os 5 anos de idade nós temos os acidentes de trânsito. Então, se a gente for analisar de uma forma geral, pegando todas as faixas etárias abaixo dos 15 anos, nós temos os acidentes de trânsito como a principal causa de morte, em torno de 40%, mas os outros 60% estão muito relacionados aos acidentes domésticos, que na sequência seria, né, o afogamento, a sufocação, as queimaduras. Esses 4 primeiros, se vocês terem uma ideia, representam quase 90% dessas mortes. E a grande prevenção é a atenção a essa criança, em especial a criança pequena, que ela é bastante curiosa e ela precisa ser observada. Então, deixar uma criança sozinha em casa, sem supervisão, é um risco muito grande. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos, 3,6 mil crianças morrem e outras 111 mil são internadas por motivos acidentais. Mas estudos demonstram que 90% desses casos poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção, em casa ou na rua. São acidentes que poderiam ser evitados, como eu falei, com cuidado, com a organização do ambiente, né? Cada objeto no seu devido lugar, facas, objetos cortantes, devidamente guardado, inacessíveis para as crianças, detergentes, desinfetantes, guardados em locais altos, porque também chamam a atenção para as crianças. A maioria desses detergentes eles são coloridos, então chama a atenção. Então, se você tem um ambiente organizado, né, cada coisa no seu devido lugar, e as crianças estão ali em constante supervisão, muito provavelmente não vai acontecer acidente. Os especialistas compartilham dicas de cuidados que os responsáveis devem ter com as crianças.
O afogamento ele pode acontecer desde o banheiro ou até um balde que você deixa em casa. Basta 2,5 centímetros de água, que uma criança ela tem a cabeça mais pesada que o corpo, quanto menor a criança, essa cabeça ela é mais pesada. Ela, na sua curiosidade, por exemplo, a partir de 1 ano ela começa a andar, ela pode ter um balde com água, ela pode cair e é difícil para ela sair, né? Se não tiver alguém próximo, ela pode se afogar. A banheira também é a mesma coisa. Se a gente for analisar, por exemplo, a sufocação, a criança tem a mania de colocar tudo na boca, então pode acontecer dela se sufocar, com pequenos brinquedos até de uma irmãzinha maior, né? Aquelas pequenas peças de brinquedos, a criança pode colocar tudo na boca e se engasgar. Alguns alimentos, por exemplo, uva, né? Morango, quer dizer, pedaços de alimentos maiores, a criança pode se engasgar e se sufocar. Uma vez que acontece uma queimadura, né, nunca perfurar as bolhas, nem tirar a pele. Assim que a gente sofre uma queimadura, se for uma região pequena, lavar, né, molhar em água corrente. Se for uma região grande, não tem o que fazer, tem que transportar para o hospital. E nunca furar bolhas, nem tirar a pele. E retirar anéis, pulseiras, roupa, porque essa região vai edemaciar, vai inchar e vai ser mais difícil de tirar esses objetos. Já existe no mercado umas proteçõezinhas de quina que a gente pode colocar nas quinas dos móveis. Aqueles protetorzinhos de tomada também podem ser utilizados para as tomadas. E a questão dos móveis, evitar que as crianças realmente estejam subindo. As crianças em casa, os pais ficam tendenciosos a proporcionar novas brincadeiras, né, brincadeiras mais criativas, e aí acabam proporcionando esse tipo de brincadeira que pode ser perigoso para as crianças. Pois é, gente, todo cuidado é pouco quando se trata de criança. A gente pôde ver aí, essa semana, um acidente muito grave lá em Pernambuco, né, de uma criança que foi deixada só e acabou entrando no elevador sozinha também e caiu do 9º andar lá em Pernambuco. Enfim, todo cuidado é pouco e a gente precisa ficar em alerta, atentos. E olha só, aqui no estúdio a gente vai conversar nesse momento sobre a decisão da Justiça do Trabalho de Alagoas aqui, que determinou a contratação imediata de profissionais como técnicos de enfermagem, auxiliares também, para substituir os que estão afastados. A gente tem um dado aqui, são mais de 1.000 já em todo o estado afastados por conta da Covid-19. A gente conversa nesse momento com Mário Jorge Filho, ele que é presidente do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem aqui no estado de Alagoas. Bom dia para você, Mário, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É um número muito alto, né? A gente já tem mais de 1.000 enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares afastados por conta da Covid-19. E como é que fica a situação do atendimento à população diante disso? Essa é a nossa preocupação e a gente tem demandado para o Ministério Público. O número de afastamento dos trabalhadores da saúde está aumentando a cada dia, né? Não atingimos ainda o pico, o que nos deixa muito mais preocupados ainda. Então, a falta dos EPIs em quantidade e qualidade, né, além de treinamento dos profissionais, estão levando à contaminação dos profissionais, né? E aí se faz necessário realmente, com o afastamento, a reposição dessa mão de obra para que possa vir dar continuidade e assistência à população. Essa decisão foi de segunda-feira e a determinação pedia então a contratação imediata. Isso já vem acontecendo, ou seja, 4 dias depois o Estado já se posicionou? Essa semana já estivemos, pós-decisão, já estivemos na Santa Mônica, onde nós fizemos uma visita e constatamos algumas contratações. Amenizou a situação, mas não resolveu, porque a questão de falta de recurso humano na Santa Mônica, ela não é de agora, é antes da pandemia, né? E o subdimensionamento, ou seja, leito versus profissional, quantos leitos para cada profissional, ela já vinha existindo, aumentando agora com a pandemia. Mas estivemos na Santa Mônica e contratações estão sendo realizadas. Essa ação ela foi movida pelo próprio SATEAL, não é isso? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa ação, se tem chegado muitas denúncias também ao sindicato. Olha, a ação ela foi movida não só pelo SATEAL, mas pelo Sindicato dos Enfermeiros também, né? E depois entrou o Ministério Público do Trabalho, que está fazendo um bom trabalho, um bom acompanhamento da situação do meio ambiente do trabalho e de segurança, né, dos trabalhadores na área da saúde frente à pandemia.
E a gente tem visto não só as demandas da Santa Mônica, dos estabelecimentos de Estado, mas também da rede particular. Né? Então, todas as demandas que a gente está tendo, né, por conta desses itens que a gente colocou, e a gente demanda. Só que na Santa Mônica não é apenas só na questão de EPIs, ela passa também por estrutura. Né? Então, os profissionais de saúde, ele não tem um local apropriado para descanso, depois de uma jornada ou meio a jornada intensa de trabalho, né, que deveria ter pelo menos uma hora de descanso em um local apropriado, que não tem. Né? Nós temos, quando tem umas beliches e os demais é deitado no chão, se acomodam no chão para esse intervalo. Né? E isso daí, além das infiltrações que existem nos locais. Né? Então, a situação da Santa Mônica, né, órgão do Estado, ela já vem ao longo desse tempo. É uma situação mais específica lá, né? As mais específicas, o dimensionamento, né, o dimensionamento, as máscaras e os protetor facial que existem lá dentro ainda está sendo fruto das doações, mas aí quando se acabar as doações é uma preocupação, porque tem que haver reposição, e tem que haver reposição já, e não deixar faltar para depois repor. Né? E o capote. Né? Os profissionais, eles têm que trabalhar protegido, porque a roupa que eles estão lá trabalhando, que deveriam ser lavadas na instituição, é lavada para casa. Isso é um cruzamento, né, de contaminação. E deixamos lá, fizemos todo o relatório e já encaminhamos para o Ministério Público do Trabalho, inclusive com as fotos que a gente fez lá dentro da instituição. E é um problema quando a gente fala sobre o adoecimento, o afastamento dessas pessoas por conta da Covid-19, a gente tem que lembrar também, é impossível, né, não lembrar da deficiência que fica então para atendimento à população. E como é que fica então? Porque geralmente um profissional não trabalha em apenas um hospital, trabalha também em outros hospitais, ou seja, é mais de uma vaga aberta por profissional. Como é que fica essa situação? O ideal seria se a gente tivesse apenas um único vínculo empregatício, né? Por conta exatamente da não qualidade de vida que os profissionais têm, né? E o risco. A preocupação do sindicato não é apenas com o direito do trabalhador, mas com a qualidade e a segurança da assistência. Né? Então, nós precisamos ter um profissional que ele seja bem remunerado, que tenha uma carga horária que não seja estressante. Né? Hoje nós temos um índice de descumprimento do dimensionamento muito grande, certo? Extra pandemia, a gente tem aí dados no Conselho de Enfermagem e até mesmo no próprio Judiciário, onde um profissional cuida de 10, 15 pacientes. Qual é a qualidade dessa assistência? Mas a culpa é do profissional ou é do gestor que não quer cumprir as normas, né, que regulamenta? Então, são questionamentos que quando a gente bota na mesa para fazer um administrativo que não consegue, a gente tem que demandar para o Judiciário. Né? Infelizmente, mas a alternativa que a gente vê é fazer a discussão no Judiciário com relação ao cumprimento das normas com relação à assistência da saúde. E essas vagas, digamos assim, que são abertas por conta desse afastamento, eles acabam sobrecarregando quem ainda continua trabalhando. E aí, além do afastamento pela própria doença, a Covid-19, a gente ainda tem também profissionais que se encontram doentes, psicologicamente falando, sobrecarregados, por conta da sobrecarga de trabalho também. Foi ótimo a lembrança que já tínhamos um índice crescente de adoecimento psicológico dos profissionais, e veio aumentar. Mas veio aumentar agora com a pandemia por falta de tudo isso que a gente relaciona, gente. Então, as instituições, seja ela público ou privado, certo? Ela não dá o suporte psicológico. Não dispõe do serviço de psicologia na unidade para acalmar, tranquilizar os profissionais que ali estão labutando. Nesse processo também a gente solicitou o apoio psicológico. E quando nós chegamos na unidade, quem nos acompanhou na visita, né, das coordenações de serviço, disseram, olha, nós temos o serviço, só que quando a gente chega na base,
com o profissional, a gente pergunta, olha, tem o suporte psicológico? Eu ouvi falar. Mas tem que fazer um trabalho, tá certo, para que o colega venha sentir firmeza da existência do trabalho. Não existia em momento algum, né, a fixação do serviço, né? E aí? Que horário a gente vai poder dispor? Então é preciso realmente que esteja aí com a fiscalização intensa, né, para que isso daí ele venha a vir para a prática. É preocupante, né, como os trabalhadores estão se afastando para se tratar em casa por conta do Covid, as instituições não dêem a medicação. Trabalhei exaustamente, psicologicamente desgastado e ainda vou ter que bancar, né, um acidente de trabalho. Né, um acidente de trabalho. Bom, mas a instituição de repente diz, não tem nada que me prove que tu pegou aqui. Só o fato de tu não dar os EPIs, não fornecer os EPIs, não ofertar o treinamento, tu só és coparticipante. Né? Tu só és coparticipante. Então, realmente, tu tem que fazer a tua parte para que os demais também venham fazer também. A gente viu há um mês, eu acho, atrás, que o Supremo Tribunal Federal ele já havia decidido que acidentes, que o adoecimento por Covid com vítimas, né, que venham a ser vítimas da área de saúde já seria entendido, então, como um acidente de trabalho. Vocês estão fazendo valer, estão apoiados também nessa lei? Estamos também com o Ministério Público fazendo esse acompanhamento. Tá certo? Então, é acidente de trabalho, está aí decidido, a Corte Maior decidiu, certo? As instituições têm que enviar a CAT, que se negam a enviar a CAT. Então, nós temos aí, por isso, quando se diz aproximadamente 1.000, é porque ainda tem instituição que não fornece a CAT e não informa, certo, o afastamento, o motivo do afastamento. Então, mascara a coisa. Então, o número de profissionais acometido com o Covid, com o afastamento, é muito maior do que se divulga. E como é que fica também a questão dos familiares, né, que acaba, então, os profissionais doentes indo para casa, se tratarem em casa e a questão também de acabar contaminando quem está em casa? É uma carga psicológica ainda maior, né? É triste, mas é uma realidade nossa. Além da preocupação de estar nos corredores, dentro das enfermarias, cuidando daquele paciente, eu ainda tenho que me preocupar como eu vou chegar em casa. Como eu vou chegar em casa. Né? Como você vai chegar em casa com a preocupação, certo, de estar levando contaminação. Triste, mas é verdade. Mas a semana passada nós tivemos um caso de uma colega, né, que trabalhava aí em uma unidade do Estado e a mãe faleceu. Covid. Ora, em casa. Né? Como foi que ela contraiu? Então, tem vários casos desse nos profissionais da saúde. Né? Isso é médico, isso é auxiliar técnico de enfermagem. Está nessa situação, está passivo disso. O SATEAL vai continuar acompanhando essa situação. A gente sabe aqui também que o prazo dado pelo mandado judicial é de 10 dias, sob pena de aplicação de multa de R$20 mil por dia de descumprimento. Vocês vão continuar fazendo essa fiscalização e acompanhamento também do cumprimento da lei? Vamos sim. Desde que começou o decreto, nós estamos em cima trabalhando. Existe, inclusive, um comitê de gerenciamento do Covid, feito pelo Ministério Público do Trabalho, onde tem várias entidades sindicais participando, que estão monitorando, fiscalizando, seja capital, interior, rede pública ou rede privada. Nós estamos chegando aí e estamos encaminhando para o Ministério Público do Trabalho. Esperamos que a sociedade ela venha contribuir com o isolamento, mantendo a distância, usando máscara, saindo quando necessário, tá certo? Porque os profissionais que estão lá dentro, no hospital, também eles precisam ter condições de trabalho, respeito, certo? Valorização para poder, então, termos ânimo de dar uma boa assistência segura e de qualidade à sociedade. Muito obrigada, Mário Jorge, pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente espera se encontrar em uma outra oportunidade e em tempos melhores, tá bom? Nós aqui queremos agradecer, estamos à disposição, sempre que necessário, estamos aí. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações no TV Mar News.